Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês. O vídeo de hoje é o seguinte, pessoal. Fila do INSS, como agilizar a liberação do seu BPC LOAS. Dicas valiosíssimas que com certeza vão te ajudar. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você saiba tudo sobre INSS, todos os benefícios do governo, reforma da Previdência, pente fino do INSS, tudo você tem aqui no nosso canal. Além do mais, é o único canal que responde aos comentários, tanto com vídeo, tanto nos próprios comentários, a gente tira as suas dúvidas. Tem dúvida? Deixa aí nos comentários que a gente vai responder para você. E a única contrapartida que a gente pede é que você se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você possa acompanhar sempre o nosso trabalho. Se inscreveu? Então vamos ao que interessa. Fila do INSS. Como agilizar a liberação do seu BPC LOAS. Dicas valiosas. Então, primeira coisa aqui, ó. Esse vídeo aqui vai em atendimento a um comentário do José Humberto Carvalho. Ele disse o seguinte: cara, você fala de tudo quanto é benefício e pouquíssimo sobre o LOAS. Já parou para pensar na quantidade de pessoas carentes de informações sobre o LOAS? Eu dei entrada na solicitação de LOAS já faz mais de 8 meses e já cumpri a exigência. Está parado. Dá uma orientação aí para esse tipo de situação. Seu canal é muito bom, mas você age com imparcialidade, só puxa a sardinha para quem é segurado e contribui. Aliás, eu contribuí por 27 anos, 3 meses e 22 dias. E esses miseráveis não liberam LOAS. O INSS está matando as pessoas de fome. Há pessoas, inclusive, se suicidando porque não aguentam mais esperar. José, seu pedido então vai ser atendido. A gente vai falar sobre o LOAS atendendo a sua solicitação hoje. Obrigado pelo comentário e um abraço. Primeira coisa que a gente tem que saber. Existem dois tipos de BPC. Primeiro, BPC idoso, que é para pessoas com 65 anos ou mais. E o BPC para pessoa com deficiência, que para qualquer idade, e é preciso comprovar impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, o primeiro, só para quem tem 65 anos ou mais, e o segundo, independentemente da idade, desde que comprove a deficiência. Também é preciso que a renda por pessoa da família seja menor do que 1/4 do salário mínimo. Esse é o segundo requisito. Então, atendeu aos primeiros requisitos, seja idoso ou deficiência, vai verificar a renda também. Um exemplo, o salário mínimo hoje é R$ 1.045. Para você saber quanto é 1/4, você divide ele por 4. O valor é R$ 261,25, ou seja, a renda total da família, dividida pelo número de pessoas, não pode ultrapassar esse valor. Deu para entender? Se ultrapassar, você já não cumpre o requisito, mas tem como salvar ainda, a gente vai mostrar nesse vídeo. Quem é considerado pessoa da família? Para calcular a renda por pessoa do grupo familiar, são considerados o próprio beneficiário, o cônjuge ou companheiro, no caso de não ser casado, os pais ou madrasta e padrasto, os irmãos solteiros, os filhos, enteados solteiros e menores tutelados. É preciso que todos vivam na mesma casa. Então, se porventura você vive no mesmo quintal, mas em casas diferentes, essa pessoa não compõe o seu grupo familiar. Tem que ser exatamente na mesma casa. Então, às vezes, você pode aí, já vai uma dica, você pode estar incluindo uma pessoa que tem a renda que não faz parte do seu grupo familiar por não morar na mesma casa. Às vezes mora só no mesmo quintal, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui. Como pedir o benefício? Isso aqui serve para quem já pediu e está na fila e para quem vai pedir. Primeiro, é preciso fazer a inscrição no CadÚnico, Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. Isso é imprescindível. Sem isso, você não dá nem o primeiro passo. Nele ficam registradas as características da residência, a identificação, a escolaridade de cada pessoa que mora na casa e a situação de trabalho e renda, por exemplo. Para se inscrever, é preciso procurar o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social do seu município. Então, procure os assistentes sociais do seu município e realize o cadastro único. Primeira coisa que você tem
que saber. Se você já tem a inscrição no Cadastro Único, verifique se seu cadastro está atualizado há menos de 2 anos. Se estiver com o cadastro sem atualização por mais de 2 anos, o INSS irá pedir para você atualizar, o que fará com que a análise do seu processo demore ainda mais. Então, você já deu entrada, está aí na fila ou vai dar entrada, já vá lá no Cadastro Único, atualize as suas informações de renda, de endereço, de quem compõe o seu grupo familiar e já deixe ok. O INSS tem acesso a esses dados, então se você for lá e atualizar, quando o INSS for analisar o seu processo, ele já vai verificar que o seu cadastro está atualizado. Você não precisa ficar esperando o INSS te pedir isso. Essa dica é valiosíssima, portanto, se serviu para você, compartilhe também com todo mundo aí que você conhece que esteja nessa fila. Dando continuidade aqui, ó. Junte todos os seus documentos pessoais, comprovante de endereço e, se possível, RG e CPF de todos que integram o seu grupo familiar. Isso também fará com que o INSS não precise fazer exigência para que você apresente tais documentos, porque o INSS vai fazer constar todo o seu grupo familiar ali no seu benefício. E para isso ele precisa atualizar o cadastro. Todos os batimentos que o governo faz hoje para fins de pente fino, ele faz através do cadastro. Então é imprescindível que o seu cadastro e do seu grupo familiar esteja atualizado. Portanto, o INSS, se você não apresentar, com certeza vai te pedir e isso fará com que o seu benefício fique aí mais 30 a 60 dias parado. Então, deu entrada ou ainda vai dar entrada, já apresente esses documentos todos, certo? Dando continuidade aqui, se você é divorciado, junte a certidão de casamento com a averbação comprovando o divórcio, não espere o INSS te pedir isso. Se não se separou no papel, junte uma declaração informando que seu estado civil é casado ou casada, mas que houve separação de fato, ou seja, na prática estão separados. Isso também agilizará muito o seu pedido, porque o INSS vai ter que te pedir para esclarecer isso. Então você vai se antecipar, você que acompanha nosso canal é bem informado, você vai se antecipar e já apresentar essa declaração, se for o caso. Importante, no caso do BPC deficiente, após essa análise administrativa desses documentos que a gente verificou, o INSS agendará uma avaliação social com um profissional da assistência social e logo depois agendará uma perícia médica para verificação da deficiência. Se você não acompanhar o seu pedido, seja pelo 135 ou pelo meu INSS, esses procedimentos poderão ser agendados e você nem ficar sabendo, o que acarretará o indeferimento do seu pedido. Então, você tem que ficar de olho aí, a cada 2, 3 dias, dê uma olhadinha, dê uma consultada. Se você não tem acesso à internet, ligue no 135 para você ficar sabendo se a análise já foi feita e se já foi agendado a perícia e a avaliação social. Basta você comparecer no dia e passar por esses exames e aí sim vai para a fase final para o benefício ser concedido. No caso do BPC idoso, não tem essas duas fases, portanto ele tende a ser um pouco mais rápido. Aqui, dica importantíssima, talvez a mais importante desse vídeo. Existe uma ação civil pública. O que é isso? É uma ação movida pelo Ministério Público para obrigar o INSS a fazer um procedimento. Que procedimento é esse? Essa ação civil pública, ela está valendo para todo o país. Ela trata da exclusão do cálculo da renda por pessoa da família das despesas do requerente de benefício assistencial que decorram diretamente da deficiência, da incapacidade ou da idade avançada, com medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis e consultas na área de saúde. Veja que eu grifei aqui, requeridas e negadas pelo Estado. Então é o seguinte, pessoal, se a renda, porventura, da sua família ultrapassar 1/4 do salário mínimo, baseado nessa ação civil pública, o INSS tem que te oportunizar você comprovar despesas que o Estado não te pague, tá? Então tem que ter, você vai comprovar a despesa e você também tem que ter uma declaração do Estado dizendo que não vai arcar com aquela despesa para você, não vai fornecer o medicamento, a alimentação especial, a fralda descartável ou a consulta na área de saúde. Então essa ação civil pública é muito, muito importante porque
Antes o critério do INSS era ultrapassou 1/4 do salário mínimo, não tem direito. Agora você tem a oportunidade de comprovar. E você que acompanha nosso canal, se você está nessa situação, fez as continhas aí, a renda da sua família ultrapassou 1/4 do salário mínimo, você já junta a documentação aí comprovando as suas despesas, seja ela com medicamento, alimentação especial, fralda, consulta, e também tente aí no estado, se informe com as assistentes sociais do seu município para conseguir essa negativa do estado, que vai também agilizar o seu processo, porque o INSS vai te ofertar um prazo quando ele verificar que sua renda está maior, e aí você vai ter que apresentar a documentação, e aí vai mais 30 a 60 dias aguardando o seu processo. Deu para entender então, pessoal, essa parte aqui? Com isso, nos requerimentos, o cidadão, se for o caso, deve comprovar que tem despesas diretas para manutenção e tratamento que são suportados por ele em razão de não tê-las custeadas pelo Estado e assim abater da renda. Por exemplo, para ficar mais claro para vocês, um requerimento de uma criança com microcefalia e os pais tenham renda de R$ 1.002, sendo 3 pessoas apenas na família, a renda média é de R$ 334 por pessoa, ou seja, 1.002 dividido por 3. Logo, o benefício seria negado pelo critério da renda. Porém, se as despesas com viagens, alimentação especial, consulta, etc., resultarem em R$ 400, esse valor seria abatido da renda. Então, nesse caso, teríamos R$ 1.002 menos 400 abatido da renda, igual a 602, que dividido por 3 pessoas daria R$ 220 para cada, e assim atenderia o critério e o benefício seria concedido. Então, veja como é importante essa ação civil pública, esse procedimento que o INSS está tendo que adotar, que está salvando e de forma justa muito dos benefícios. Outra situação também é você pode estar com a renda desatualizada. Às vezes algum componente da sua família trabalhava na época que você fez o cadastro único e hoje ele não está mais trabalhando. Então você tem que correr lá no cadastro único e atualizar a renda dele, porque senão o INSS vai verificar que ele tem renda e às vezes isso está desatualizado. E o INSS só vai obrigar você a atualizar esse cadastro de 2 em 2 anos. Então cabe a você ficar de olho e não dar esse mole e ter o benefício negado de forma indevida. Então, pessoal, a dica é o seguinte: não fique esperando, inclua a documentação completa no seu requerimento e ele será liberado muito mais rapidamente. Se você conhece alguém que está na situação aí aguardando o BPC, compartilhe esse vídeo com ele. É muito importante, as dicas aqui são valiosíssimas e funcionam de verdade. Outras informações interessantes sobre o BPC. É um salário mínimo por mês, lembrando que ele não tem 13º salário e, se falecer, não deixa pensão para o dependente. Como pedir o benefício? Se você ainda não pediu, depois de ir ao CRAS, fazer o cadastro único, é necessário agendar um atendimento em uma agência da Previdência Social, escolhendo o serviço BPC Idoso ou BPC Deficiente. O agendamento é feito pelo site Meu INSS ou pelo telefone 135. O funcionário do INSS verifica as informações declaradas no CAD único e registra o requerimento no sistema do INSS. Para a pessoa com deficiência, é agendada uma avaliação social e médica, como a gente já antecipou aqui no vídeo. Demais informações: 2 idosos podem receber este mesmo benefício morando na mesma casa. Então, a renda de um outro BPC para idoso não entra na renda do segundo benefício. Então, 2 idosos podem receber esse BPC. Você pode também usar esse benefício para pagar o seu INSS caso você queira aposentar futuramente. Mas lembre-se, você tem que pagar como na qualidade de facultativo, na categoria de facultativo, para não ter nenhum problema. O benefício não é vitalício, portanto, se sua renda familiar aumentar, o benefício pode ser cessado. Então tem que ficar de olho nisso. E não precisa de advogado para pedir este benefício. É super simples, só seguir o procedimento que a gente falou aqui. Ainda ficou com dúvida? Deixe nos comentários que a gente vai responder. Se tiver também alguma sugestão de vídeo, deixe aí que a gente vai atender vocês. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que está na fila do INSS. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.